Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a esse dia maravilhoso de Câmara 13, programa da nossa gente. Hoje, 8 de fevereiro de 2017. Nossa, o tempo correndo, passando, e a gente está aqui na Band. Primeiro, para agradecer muito a Deus pela sua companhia. Há 15 anos, todos os dias, início de tarde, a gente acaba tendo esse encontro aqui na Band. E aí a gente tem a chance de poder levar informações, mas de interagir com você. Você que está em Manaus, a nossa querida capital, e você também que nos acompanha em tantos municípios do Amazonas. Gente, muito obrigada pela sua companhia. A gente, todos nós, na verdade, aqui da Band, somos honrados com a sua companhia todos os dias, nos ajudando a fazer o Câmara 13 e fazendo com que o Câmara 13 seja verdadeiramente o programa da nossa gente. Falar em programa da nossa gente, no programa de hoje, a gente vai ter a oportunidade, eu quero muito agradecer a presença do Dr. João Alves Neto, é juiz da 10ª Vara do Trabalho, portanto, juiz do trabalho, e a gente vai falar um pouco do direito do trabalhador, né, dos direitos, das conquistas. Vamos falar sobre diarista, empregada doméstica, a diferença, não é, dessa relação também com o empregador. E vamos falar do jovem aprendiz, o aprendiz que tem legislação desde 2000, e aí a gente acaba assegurando a possibilidade do jovem poder se qualificar sem prejuízo algum dentro da sua formação escolar e aí chegar ao mercado de trabalho. Quero, portanto, lembrar que você pode fazer já a sua pergunta e daqui a pouco a gente começa a bater o papo com o Dr. João e a conversar com você também, ok? Lembrar que as redes sociais do programa estão à sua inteira disposição e o nosso Facebook. Muita gente mandando imagens da área onde mora, fazendo questionamentos e também fazendo solicitação de emprego, né? Vamos então aqui para a tela da Band, no nosso WhatsApp. Uma pessoa mandou um WhatsApp pra gente fazendo uma solicitação. Vamos ver, é o Antônio Porto. Fala aí, seu Antônio. Meu nome é Antônio Porto Cardenes, eu trabalho como agente de portaria, auxiliar de cozinha, tenho experiência na carteira de 3 anos, estou precisando trabalhar, estou desempregado, estou precisando de um trabalho urgente. Quem puder me dar um trabalho, um serviço, né, de caseiro também, se for possível, eu aceito. Eu estou topando tudo, eu quero trabalhar, porque você sabe que um pai de família sem emprego hoje em dia é difícil a situação. Olha isso, Antônio, muito obrigada pela sua participação e bem a propósito, né, o seu pedido aí de emprego. E hoje também a gente conversa com o Dr. João, que é juiz de direito, juiz do trabalho e está conosco para tirar dúvidas. Quero já dar aqui o boa tarde para o Dr. João, seja bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo conosco, Dr. João. Obrigado, foi um prazer o convite e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que eventualmente tenha dos seus telespectadores. Agora, doutor João, o que acabou lhe motivando, primeiro pelo direito, né? Eu sempre digo que o direito é certamente um curso maravilhoso, que acaba nos possibilitando entender de tudo um pouco. E na sua vida, como é que o direito apareceu ou chegou? Quem lhe apresentou o direito? Essa pergunta vai acabar, eu vou tentar resumir, porque normalmente eu sempre falo sobre isso. Eu sou um apaixonado pelo direito, quem fala comigo percebe isso no meu olhar. Meus pais, meu pai já é falecido, mas minha mãe é advogada, ambos eram advogados, e desde pequeno eu vi isso, desde eu vi ele atuando. E foi quando eu comecei a estudar, me apaixonar pela essa ciência e verificando que o direito regula toda a vida. Então o estudo foi capacitando a gente, foi aprimorando nosso conhecimento e nos apaixonando cada vez mais. Então, num período de anos e anos estudando, a paixão é nítida no nosso olhar, na nossa fala. Direito é fundamental. Para viver em sociedade, a gente tem que ter regras. E a regra está nesse direito. Então, em muitos momentos, a gente percebe que viver em sociedade ou viver com o coletivo precisa aprender novamente, ou reaprender, não é, doutor João? Certamente. Pelo momento tão difícil que nós estamos atravessando. Com certeza. A gente tem interesse, cada um tem um interesse. E o conflito desse interesse surge lides, que é esses conflitos.
E o direito está para ir para resolver esses conflitos. A gente tem que flexibilizar cada vez mais para conseguir viver em sociedade, mas tem que ter uma regra para solucionar esses litígios. Agora, o senhor falou de flexibilizar. Nós estamos num momento de uma crise absurda econômica, né, doutor João, onde quase 13 milhões de pessoas estão desempregadas. E a gente ouviu agora um pedido pelo WhatsApp do seu Antônio, que acaba sendo comum acessar as redes sociais para solicitar. Como é que tem sido essa relação? O senhor, que já se mostrou um apaixonado pelo direito, foi para dentro da área do trabalho, como é que hoje consegue ter uma percepção do momento econômico que o país vive? Você tem que proteger direitos trabalhistas, ao mesmo tempo que não dá para desassociar com o que os empresários também estão vivendo, as empresas, a indústria de um modo geral. Como é que dá para fazer essa relação, doutor João? Eu acho que dá para a gente perceber bastante, porque eu sou baiano, vim de fora, quando tomei posse em Manaus. E se apaixonou pelo Amazonas? Apaixonei, não saí mais daqui. Mas quando eu cheguei aqui, comecei a atuar, eu via que todo mundo tinha muito emprego. E a gente vivenciou essa mudança. Hoje em dia, as empresas estão quebradas, as empresas não conseguem mais nem firmar acordos e cumpri-los. As pessoas estão desempregadas, estão precisando desse valor, então vivencio isso todo dia. Aumentou a demanda trabalhista, o clima, o ambiente, a gente percebe diferente em razão dessa dificuldade. A gente tem que tentar, ao máximo, lidar com essa situação. Flexibilizando no sentido de que viabilizando acordos que sejam bons para o empregado e para o empregador. Que eles consigam cumprir e os empregados consigam efetivamente obter o resultado desse acordo. Agora, doutor João, nós já falamos aqui na Band a respeito da liberação por parte do governo federal, a partir de março, de 30 bilhões de reais, esse valor em relação ao FGTS de contas inativas. A gente vai mostrar uma matéria que o nosso programa fez, que era justamente para mostrar essa realidade, para falar dessa realidade, mas agora o senhor também podendo nos informar melhor a importância do FGTS, mas a importância nesse momento dessa liberação que o governo fará para que nós possamos, quem tem um pouco de dinheiro a receber, que possa ir lá. A gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta falando de FGTS. Eu vou falar também do Aprendiz, esse programa que qualifica, mas que leva para o mercado de trabalho os nossos jovens, e também sobre a relação da diarista com quem precisa desse serviço. Já já aqui na Band. Eu cozinho em casa ou não? Cozinho para minha família, para minha esposa e para meu filho. E acaba que é aquele momento que reúne a família, que faz tão bem para todos nós. Recentemente a gente fez uma área gourmet e eu vou fazer esse bolo lá. Oba, que bom! Vamos fazer o seguinte, a gente vai mostrar agora uma matéria sobre a liberação do FGTS das contas inativas e já o doutor João comenta a respeito disso. Vamos lá. A partir de março, mais de 10 milhões de trabalhadores poderão sacar o dinheiro de contas inativas do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A expectativa do governo é que os recursos, totalizando 30 bilhões, sejam utilizados principalmente para o pagamento de dívidas. Em primeiro lugar, seria bem-vindo, pagaria minhas contas, minhas dívidas, e o resto eu colocaria na poupança. Dar meu aluguel, minha luz, comprar o que eu preciso para mim, né, vizinha? Sim, que eu preciso. Pesquisa do Guia Bolso, com 1.412 pessoas, entre 13 e 16 de janeiro, mostra, no entanto, que 44,8% investiriam o valor, enquanto 33,6% pagariam todas as dívidas. Mesmo entre os endividados, a maioria, 43,8%, destinaria o dinheiro para aplicações, 37% quitariam débitos. O economista Edson Fernandes dá algumas dicas para os que poderão sacar o dinheiro de contas inativas do FGTS. Exatamente, é um número expressivo de pessoas que vão ter direito, a partir de março, a usufruir desse benefício. E a dica vai para aqueles que estão devendo.
aqueles que estão utilizando o cheque especial, aqueles que estão devendo no cartão de crédito, que a melhor maneira é pegar esse recurso e quitar essa dívida, ligar para o seu gerente de banco, negociar esse pagamento à vista, tendo em vista que você vai ter esse recurso em mãos, e fazer um bom negócio, economizando, pagando essa dívida. Para aqueles que não têm dívidas, né, vai um lembrete. Nós estamos no início do ano e sempre nós temos umas despesas extras, como por exemplo a matrícula dos alunos, dos nossos filhos, material escolar, uniforme. Então, se você não tem dívida, pense nessas dívidas de início de ano, para que você depois não venha passar o ano inteiro endividado, tendo que pagar essas dívidas. E para aqueles que não têm dívidas, ou que já compraram material escolar dos filhos, ou não têm filhos, a dica vai para você fazer um investimento. É um investimento simples, seguro e que traz um rendimento muito bom. Hoje é o Tesouro Direto. Então, se você tem recursos, sobrou recurso e você quer fazer um investimento, procure o Tesouro Direto, que é um investimento simples, rápido, que você mesmo pode fazer e que vai lhe trazer uma boa rentabilidade. Muito obrigada ao economista Dr. Edson Fernandes pelas informações. Acho que dívida todo mundo acaba tendo, não é, doutor João? Vamos falar um pouco do FGTS. O que é o FGTS, doutor João? O FGTS, como o nome já diz, FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um valor, é uma espécie de poupança forçada que o empregador ele deposita mensalmente, o correspondente a 8% do valor do salário desses empregados em uma conta, certo? E para em um momento de dificuldade, você poder sacá-lo, o valor correspondente depositado. E o FGTS traz várias hipóteses de saque. Ao longo da história do FGTS, foram criadas várias hipóteses no momento de dificuldade. Se você estiver em doença grave, a hipótese do desastre da Mariana, do problema que teve lá no Rio de Janeiro. Então, sempre vem criando hipóteses, mas todas vinculadas com dificuldade. Nesse momento de crise, também uma dificuldade, foi criada a possibilidade desse saque para as contas inativas. Agora, doutor João, essas contas que vão ser liberadas são contas inativas, né? Um montante de 30 bilhões de reais, então é um montante alto. Isso. Essas pessoas, elas acabam não sabendo, porque até mesmo o uso, como o senhor falou, do FGTS, também associado para a compra da sua casa. Também. Não é? Essas pessoas, por que elas acabaram deixando? Porque pressupõe, se são contas inativas, as pessoas já estão fora do mercado, é isso? Mais ou menos. O conceito de conta inativa foi criado agora, nesse sentido, porque você só poderia sacar se fosse dispensado sem justa causa. Uma das principais hipóteses. Se for dispensado por justa causa, você não ia sacar, ia ficar depositado. Só que o conceito de conta inativa agora é aquelas que não está sendo depositado até 31/12/2015. Um conceito foi criado justamente para viabilizar aquelas pessoas sacarem. Então, uma pessoa que foi dispensada por justa causa, pedir demissão, o dinheiro estava lá. Ela não poderia sacar, salvo as hipóteses graves, como foi dito, para comprar casa, para efetivamente doença grave, e eles não poderiam sacar. Agora é permitido você sacar se em 2015 seu contrato até 31/12/2015 você tinha extinto o seu contrato e um valor lá depositado. Agora você pode sacar. Ok, vamos dar uma voltinha aqui nas redes sociais do programa. Luana, do bairro da Compensa. Luana, obrigada aí pela sua participação. O FGTS é um direito para qualquer empregado, doutor João? O FGTS é um direito de todos os empregados. Todos os empregados, não de todos os trabalhadores, mas todos os empregados ele tem. Os valores podem ser diferenciados. Um aprendiz, por exemplo, o valor do FGTS do aprendiz é diferenciado. Mas todos os empregados eles têm direito a 8% do FGTS. Agora, quando o senhor fala para todo empregado, mas não necessariamente para todo trabalhador, isso significa o quê? Certo. Todo mundo que trabalha em função de outra é trabalhador. Então, um estagiário, um autônomo, todos esses são trabalhadores. Mas nem todos os trabalhadores são empregados. O trabalhador que trabalha de forma pessoal, onerosa, não eventual e subordinado. O que quer dizer isso? Que ele não pode se fazer substituir, não pode colocar outra pessoa no lugar.
tem o intuito de receber algo em troca pelo seu trabalho, quer receber um salário, trabalha de forma habitual e coloca a sua energia à disposição do empregador, ele não é só um trabalhador, ele é um trabalhador empregado. Então, nem todos os trabalhadores têm essas características. Eu posso efetivamente estar trabalhando, vim prestar um serviço, eu sou um trabalhador, mas não estou subordinado, eu posso me fazer substituir, posso não ir e não tem consequências. Então, só os empregados que trabalham com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade de subordinação, de forma simples, que não pode colocar a sua irmã para trabalhar no seu lugar, que vai trabalhar todos os dias de forma habitual, recebe ordens, tem horário a seguir. Então, se ele tem esses elementos, ele é empregado, um trabalhador especial, ou seja, um empregado. Ok, o Paulo Eduardo do Ajuricaba faz a seguinte pergunta: doutor João, quem não trabalha de carteira assinada pode fazer o recolhimento, recolher o FGTS? Tem que analisar. O conceito de trabalho ele é amplo. Então, todo empregado, que mesmo que não tenha carteira de trabalho, ele deveria recolher. É errado uma pessoa, um trabalhador que é empregado, não ter carteira assinada. O fato de ter carteira ou não impede a configuração da relação de emprego. O fato de você ter sua carteira assinada, ou não ter sua carteira assinada, não quer dizer que você não seja empregado. Então, se você é um empregado, que mesmo que não tenha carteira assinada, você deveria ter o FGTS recolhido. Só que é difícil, porque está vinculada com a carteira. Então, se você não está assinando, como é que vai abrir uma conta para depositar? Então, o correto, se você é empregado, é você ajuizar uma demanda, pleiteando o depósito desse valor correspondente e assinatura da carteira de trabalho. E provavelmente não deve ter sido pago parcelas típicas da relação de emprego, como 13º, férias. Doutor João, o senhor acabou de colocar aqui essa questão da diferença do empregado e do trabalhador. Isso. Não é? E a gente sabe que há um pouco atrás, todo mundo falou muito a respeito dos direitos trabalhistas da empregada doméstica. Isso. Até porque é uma pessoa que precisa ter seus direitos garantidos, como tem nesse momento. Isso faz a diferença, mas ainda existe uma relação conturbada entre quem vai empregar e quem está sendo empregado. O que o senhor tem acompanhado disso, hein, doutor João? O que tem chegado até o senhor? Na verdade, essa dúvida é uma dúvida já antiga. Uns 7 anos atrás, eu tive a oportunidade de escrever um livro, que é um guia prático do empregado doméstico. Fruto de muitas perguntas. Toda vez que estava dando aula, sempre me perguntam sobre aprendiz, estagiário e empregado doméstico. E daqui a pouco a gente vai falar do aprendiz. Então, eles sempre perguntavam sobre empregado doméstico. Antigamente tinha uma dúvida grande, por quê? Se perguntava, quantos dias o meu empregado doméstico, a minha diarista, tem que trabalhar na minha casa para virar empregado doméstico? Existia um mito urbano, que a partir de 3 dias já tinha vínculo de emprego. Não era verdade. Alguns juízes decidiram dessa forma, certo? A diarista é uma autônoma, paga por dia, ou seja, aquela que não é subordinada, ela pode falar que não vai, pode colocar a sua irmã no lugar dela, pode falar que naquele dia ela não vai querer e não vai ter consequências. A diarista não tem subordinação. Ela não recebe, ela recebe pelo resultado. Eu quero que chegue lá e preste o meu serviço. Quero que limpe a casa. Mas a empregada, ela coloca a sua energia à disposição do empregador e vai ser dirigido por ela. A grande diferença entre diarista e empregada doméstica tinha naquele elemento habitualidade. A empregada doméstica, ela trabalhava de forma habitual, a diarista não. Então gerava um limbo jurídico, gerava uma dúvida. Foi bom que veio essa nova legislação que pacificou isso. Deixou claro agora que aquela que trabalhar com mais de 2 vezes por semana, ou seja, 3 vezes, de forma habitual, ela provavelmente vai se caracterizar como empregada. Se ela se coloca à disposição do empregador, recebe salário para isso, não pode se fazer substituir, e é habitual mais de 2 vezes, porque a lei do doméstico usa o termo contínuo. Qual o conceito de contínuo hoje? Contínuo para o empregado doméstico não é todos os dias. Agora é mais de 2 vezes, 3 vezes. 3 vezes indo para uma casa de família, prestando o serviço de forma habitual, não eventual,
pessoal e onerosa, ela será empregada doméstica e terá todos os direitos da empregada doméstica correspondente. Agora, por outro lado, o outro polo acabou reclamando muito, não é, doutor João, dizendo que com isso, com essa obrigatoriedade de lei, acabou que muitos postos de trabalho foram fechados porque nem sempre o empregador ou a empregadora teriam condições, porque muitas vezes mulheres, provedoras de seus lares, precisam trabalhar e precisam contratar alguém para cuidar dos seus filhos. E acaba que no final do mês a pessoa mal tem para pagar a pessoa que está cuidando dos seus filhos. Então, assim, na sua opinião, é claro que, eu entendo como legisladora, que foi correto preservar e trazer o direito das pessoas que prestam esses serviços. Mas a gente sabe também que a gente acabou tendo esse outro lado, que é justamente quem vai empregar, não é, que reclama de não poder pagar o suficiente. Como é que fica isso? A gente percebeu que diminuiu bastante os postos de trabalho. Porque posto de trabalho é diferente de posto de emprego. Então, você tinha onde trabalhar como diarista anteriormente. Só que hoje em dia o pessoal fica com receio e acaba não contratando. Até pela dificuldade econômica também diminuiu esse número de postos de trabalho. A gente tem que fazer, a doutora como legisladora sabe disso, a gente tem que tentar harmonizar essa relação. Tanto uma proteção ao empregado, de forma que não diminua postos de trabalho. Até porque os dois polos são tão importantes. Sim. E necessários, né, doutor João? Eu quero quebrar até um mito, né? Dizem que a justiça do trabalho é a justiça do trabalhador. Não é efetivamente a do trabalhador, é do direito do trabalho. Se o empregador cumprir a regra, o direito será dado a ele. Só se ele não cumprir, será dado ao empregado. O problema é que, muitas vezes, ele não cumpre a legislação e acaba sendo apenado. Ok. Olha, a gente tem uma pergunta, já eu vou colocar, está aqui. Lucas, da Chapada. Minha empregada não quer se registrar. Como devo proceder? Ela é de confiança e mora na minha casa. Lucas, já doutor João responde para você, mas agora a gente faz o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta e vamos continuar conversando com o doutor João Alves Neto, juiz do trabalho da 10ª Vara do Trabalho. A gente volta já. Já estamos de volta e já a gente retorna a nossa conversa com o doutor João, mas antes, vamos continuar alertando contra, na verdade, o mosquito Aedes aegypti. Gente, semana passada, o próprio governo, através da Secretaria da Saúde, acabou tomando a decisão e ajudando 41 municípios aqui do Amazonas com capas para caixa d'água. Aí você imagina, mas Conceição, não parou essa história do mosquito? Não parou. A gente precisa se prevenir todos os dias. Essa ação que o governo está tomando, ela é super necessária. E aí, você também precisa participar desse exército. É uma luta, é um combate permanente e cada um de nós acaba precisando fazer a sua parte. É no nosso quintal, é no quintal da nossa vizinhança, é conversar mesmo. Não é conversar, porque se você tem um mosquito, um foco do mosquito no terreno de um vizinho seu, você e sua família vão acabar sendo atingidos. Então, é muito importante essa conscientização e essa decisão tomada agora prova isso. Não é que nós precisamos avançar cada vez mais para combater esse mosquito que faz mal para todo mundo. Tá bom, gente? Vamos voltar aqui na conversa com o doutor João. Tem perguntas chegando aqui pelo nosso WhatsApp. O Lucas, da Chapada, falou que tem uma empregada, mas ela não quer registrar. Como deve proceder? Hein, doutor João? É uma pessoa de confiança, mora na casa dele. E o que ele faz agora, doutor João? O Lucas, conversa com ela. Explica para ela que é interessante que é a anotação da carteira de trabalho, até para protegê-la. Prefeito trabalhista e previdenciário. Protege os dois, não é? Protege tanto o empregador quanto o empregado. Mas mostra o lado positivo disso. Mostra como é interessante a anotação. Explica para ela que você quer cumprir a legislação. A legislação obriga a assinatura. Então, claro que ela não vai querer que você descumpra a legislação. Converse, explique. Se ela é de confiança, ela vai perceber como é interessante anotar a carteira de trabalho. Agora, gente, nós vamos falar sobre o aprendiz. Eu até questionava agora ao doutor João. Doutor João,
era menor aprendiz, depois todo mundo começou a falar jovem aprendiz, mas o correto, ele falou, o correto é aprendiz, Conceição. E desde 2000 nós temos uma legislação que é importante, e às vezes quantas pessoas passam pelo programa, doutor João, dizendo isso, nossa, eu não consegui emprego porque eu não tenho experiência, mas não consegui emprego porque já passei da idade, imagina. Então, é importante ajudar na qualificação dos nossos jovens. A gente vai acompanhar uma matéria e depois eu quero que o senhor dê a sua impressão sobre esse programa, não é, que qualifica as pessoas para o mercado de trabalho. Vamos lá. Sim, a lei. Você conhece a lei do aprendiz? É um direito para adolescentes acima de 14 anos com garantia trabalhista e segurança, remuneração e o melhor, sem deixar de estudar. Hoje no Brasil, 60% dos jovens entre 14 e 17 anos que trabalham exercem atividades ilegais e perigosas, principalmente na indústria e na agricultura. Mas isso não precisa ser assim. A lei do aprendiz combina educação, qualificação no trabalho. Você não deve abandonar a escola pelo trabalho. Com os programas de aprendizagem, é possível ter um futuro duplamente garantido. Ok, doutor João, a importância do aprendiz, na sua opinião? Não, é sempre importante aprender um ofício. A lei da aprendizagem é permitindo que você aprenda uma atividade que você vai desenvolver depois, sem perder efetivamente o tempo de trabalho e o tempo para a escola. Você consegue conjugar isso. Se você conseguir conjugar e, posteriormente, quando você acabar seu ensino, você já conseguir entrar no mercado de trabalho com conhecimento, é fundamental para o seu desenvolvimento da sua vida e da sua família. Agora, essa decisão, ela é uma decisão também que se compartilha com a família, né, doutor João? De fazer com que seu filho, aos 16 anos, ele possa já conhecer o mercado de trabalho sem que isso lhe cause prejuízos na escola. Então, é um programa que está associado diretamente a quem está na escola? Básica, não é necessariamente, porque o aprendiz pode ser de 14 a 24 anos. Ele pode ter esgotado, já concluído o ensino médio e fundamental. Então, não precisa necessariamente estar na escola, mas é um programa que consegue viabilizar a escola, a aprendizagem e o trabalho. Doutor João, nós temos várias perguntas chegando, nós já estamos quase no finalzinho do programa de hoje, mas deixa só abrir aqui a tela da Band para o João Carlos, do Parque 10. Quais os direitos legais do aprendiz? O aprendiz é um empregado. Então, tem os mesmos direitos do empregado, claro que tem algumas particularidades. A jornada diferenciada. Um deles, por exemplo, ele tem direito ao mesmo salário hora, no mínimo salário mínimo hora, o valor da hora salário mínimo, salvo disposição em contrário. Ele tem direito a um vale transporte, ele tem direito ao FGTS, ele tem quase todos os direitos de um empregado, porque ele é empregado, só que o empregado é especial. A jornada dele é de 6 horas, podendo ampliar para 8 se tiver esgotado a escola e conjugado, somado a isso, o período de aprendizagem com de trabalho. Doutor João, quero muito agradecer a sua presença aqui na Band. Para a gente foi uma alegria tê-lo conosco, nos colocar à inteira disposição e deixar também o endereço lá onde as pessoas podem, se precisarem, lhe procurar. Na verdade, assim, vocês podem me procurar lá na 10ª Vara. Infelizmente, eu só posso falar em público, minha atividade não me permite aconselhar. Como magistrado, eu não posso aconselhar. Mas queria dizer que eu estou aqui sempre à disposição. O problema de ter me convidado é que eu gostei. Muito obrigada. Se puder me chamar outras vezes, eu agradeço. Opa, está convidadíssimo já. Até porque eu acho que é tão importante esse conhecimento, né? Todos nós aprendermos certamente, e esse conhecimento fará a diferença na vida de todo mundo. Foi uma alegria tê-lo conosco. Venha sempre aqui na Band. E depois me mande a sua foto. Não vou mandar, vou fazer a foto e depois vou mandar por Suzy, vou mandar um pedaço do bolo, para ver se estava gostoso. É mesmo? Oba, vamos aguardar aqui na Band ansiosos. Muito obrigada, meu querido. Gente, muito obrigada aí pela sua companhia. E fica com Deus, uma excelente tarde para você e até amanhã.